tom mesmo que é no outro tom? No outro? Onde estiveres, como estiveres, lembra-te de mim. Não me tenhas distante, segue confiante, não te apartes de mim. Põe-me em teu presente, não me percas no passado. Já 2000 anos vamos juntos, lado a lado. Como poderia estar na pedra fria? Olhos mortos, mãos vazias. Ouve meu apelo, espero maior zelo por minha companhia. Pessoa criança, sem esperança, do carinho de um irmão. Sou velho com frio, que a porta te roga, abrigo e pão. Sou filho difícil, o pai ausente, a mãe que esqueceu o sagrado dever. Sou a dor da vida, por favor tenha olhos de me ver. Sou todos esses que te rodeiam. Não me procures nas alturas. Todos os dias eu mesmo te busco aí pelas ruas. Sou a dor da vida, por favor tenha olhos de me ver. Ouvi falar que existe aqui um lugar onde a poesia vibra livre no ar. Ouvi dizer necessário aqui não é ver, importante é o querer ser, aprendendo a viver. Luzes no ar, sons entoar, preces de amor, hinos de paz. Suave canção, sente meu coração me refaz. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Algo me diz que aqui eu vou ser feliz.
Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus alcance a cada coração, a cada sentimento, ao nosso interior mais íntimo. E aqueles que nos assistem de casa possam receber as mesmas vibrações que ora sentimos. Do livro Pão Nosso, a lição 70, Elogios. Mas ele disse: ande, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigia-se Jesus à multidão com enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em voz alta. As bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas, prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderia advir da atitude impensada, responde o Mestre, que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhes o princípio. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se esmoreça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhe os propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se caracteriza aos teus olhos por trabalhador fiel do bem, não perturbe as palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham o divino dons daquele que ouve a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, que possamos elevar nosso pensamento a Deus, esse Senhor dos nossos corações, esse Senhor que nos criou, simples e ignorantes, para que pudéssemos evoluir gradativamente até chegarmos aqui e, nessa mudança planetária, nos tornarmos regenerados. Que essa paz que sentimos nesse salão possa abranger toda a comunidade ao redor, o nosso estado, o nosso país, ao nosso planeta Terra, e que possamos daqui emanar as quantias necessárias desses fluidos que, junto com outros amigos, farão muito pelo nosso mundo, pelas agruras que estão passando. E te pedimos, Jesus, paz, entendimento, tranquilidade, compreensão e, o importante de tudo, amor, fraternidade e caridade para com todos. Que Jesus nos abençoe e possamos fazer bom uso da palestra de hoje, observando os nossos meios internos de progredirmos. Obrigado mais uma vez, Senhor, e fica conosco hoje, agora e para todo sempre. Hoje, quem vai nos proferir a nossa palestra é o nosso querido Jano de Souza, que eu vou chamá-lo de feliz trabalhador
do Espiritismo e da UNE. Seja bem-vindo. Acho que eu vou me ajeitar um pouquinho aqui. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, na Casa Maria de Magdala. Muita alegria por estar aqui mais uma vez. Sempre muito bom nós podermos reencontrar os amigos, conversando sobre o Espiritismo, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da depressão, com uma abordagem espírita, né? Então, nós não pretendemos aqui trazer uma teoria nova, não é exatamente isso, né? Mas apresentar alguns aspectos que a doutrina espírita tem a colaborar na compreensão desse fenômeno, que já é bastante estudado do ponto de vista da ciência material, né? Mas nós somos espíritas, sabemos que existem várias esferas de expressão, né, na vida. Então, uma delas é a esfera física, outra são as questões de ordem espiritual. A ciência convencional, ela se interessa pelos fenômenos da matéria física. Ela não tem ainda os instrumentos para investigar a matéria do mundo espiritual, né? Então, mas o Espiritismo nos mostra uma metodologia para nós estudarmos isso. Então, é interessante nós termos essas informações a esse respeito, né? Então, por que nós estudarmos a depressão no centro espírita? Eu tenho até que horas? Tá. Então tá, desculpa. Pode deixar que eu não vou estender muito, não. Por que estudar esse assunto no centro espírita? Pode parecer estranho, né? Mas o que acontece? A depressão, ela é um transtorno muito frequente na humanidade. Cerca de 20% das pessoas vão apresentar um episódio depressivo maior ao longo da vida, né? Então, é algo muito comum. Traz prejuízos muito grandes, tanto para o próprio indivíduo, quanto para a sociedade, para a família, né? E todos os esforços, portanto, devem ser empregados para reverter esse estado, né? É uma das condições que mais traz prejuízos para o indivíduo. Então, precisamos nos unir e buscar todos os recursos necessários para poder ajudar as pessoas que passam por essa situação. A ciência tem se debruçado sobre esse fenômeno e tem ajudado de maneira muito grande, né, com as suas informações. E existem várias teorias sobre isso, né? O Espiritismo também oferece alguns elementos para a nossa compreensão dos aspectos espirituais da depressão. Então, hoje a ciência, né, tenta explicar por que acontece, quais os mecanismos fisiológicos e patológicos envolvidos no processo da depressão, só que nós, espíritas, entendemos que, precedendo as manifestações da matéria, existe a questão do espírito. Onde no espírito existe alguma matriz para que isso possa se manifestar, né? Outra questão é que os centros são muito procurados por pessoas com quadros depressivos, em busca de auxílio espiritual. É algo que já se tornou um conhecimento comum de todos, né? Que os centros espíritas hoje superam em número de atendimentos para pessoas com queixas psíquicas, até mesmo os atendimentos nos hospitais, nos postos pronto-socorros, postos de saúde, etc., né? Então, o atendimento fraterno feito nas casas espíritas atende a um número muito grande de pessoas com queixas que dizem respeito ao aspecto mental. Então, é necessário oferecer auxílio a essas pessoas que vêm, um auxílio que seja efetivo, né? Nós possamos ajudar de fato, contribuir verdadeiramente para a melhoria da condição de vida dessas pessoas. E, portanto, é oportuno que nós, tarefeiros, conheçamos alguns aspectos científicos, mas também os aspectos espirituais relacionados a esse fenômeno da depressão, para nós podermos colaborar com mais segurança. Então, com isso, eu acredito que a gente tenha conseguido assim, mostrar
porque nós vamos estudar isso dentro do centro espírita, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, bem, então nós vamos conversar aqui hoje sobre alguns conceitos científicos básicos, muito rapidamente, realmente, para nós entendermos como que é compreendido do ponto de vista científico o fenômeno da depressão. Vamos ver quais são essas contribuições que o Espiritismo traz para a compreensão da origem e o mecanismo da depressão, e vamos ver também o quê? Recursos, tanto recursos profissionais, recursos médicos, né, e de outros profissionais, médico aqui é no sentido de recursos dos profissionais de saúde, melhor dizendo, e espirituais para o tratamento da depressão. Então, assim, o que é, na verdade, depressão, né? Depressão é um transtorno do humor. Mas o que é humor? Humor é uma palavra que, no nosso dia a dia, significa alguma coisa que está relacionado à graça, né? Por exemplo, fulano é um humorista, né? A gente diz, fulano está bem humorado, né? Então, mas o humor, do ponto de vista médico, ele tem um sentido um pouco diferente, né? O humor é um estado emocional relativamente duradouro. Ele difere de uma emoção. Por exemplo, uma emoção é algo que é bastante intenso, mas é de curta duração, né? A gente tem um episódio de raiva. Aquilo é intenso, mas dura pouco tempo. Daqui a pouco aquilo vai diminuindo. Ou eu tenho uma alegria muito grande, revejo uma pessoa que há muito tempo não via, daqui a pouco aquilo vai arrefecendo. Então, a emoção é algo rápido. O sentimento é alguma coisa mais duradoura, né? O humor também é algo que permanece conosco durante horas, dias, meses, né? Ele flutua, mas de uma maneira mais lenta, em geral, mais lento. E difere também do que são as características de personalidade, porque essas não, essas são muito estáveis ao longo da nossa vida, elas vão modificando muito lentamente, né? Então, a gente fez um diagramazinho, que é isso aqui, olha. A emoção, tem uma cor forte, não é? Mas ela tem uma duração menor. O humor tem uma coloração um pouco menos intensa, mas é mais duradoura. E a personalidade, ela é bem mais duradoura, e nós podemos quase que prever, às vezes, a reação da pessoa de acordo com as características de personalidade. Ela vai mudando devagar. Ele pode até ter transtornos de personalidade, que são problemas, né, do nosso comportamento, que são tão rígidos, e eles demoram muito a sofrer um processo de modificação. Existe até um certo pessimismo entre as pessoas que estudam isso pela ciência, no sentido de achar que a gente não muda tanto personalidade. Nós somos espíritas, a gente tem uma opinião diferente. Se a gente não mudasse personalidade, por que a gente estava fazendo dentro do espiritismo? Porque a gente está fazendo para atenuar os traços da nossa personalidade, os traços negativos, e aprimorar os traços positivos. Então, a gente vai modificando isso. Depende da nossa vontade, não é? Depois nós vamos falar dos andares aqui da mente. Se nós usarmos o andar da atualidade, o nosso andar intermediário, utilizando da vontade, nós modificamos essas características, né? Então, isso é algo que nós acreditamos, né? Mas vamos lá. Outra coisa é a seguinte, a palavra depressão, ela pode ser usada de formas diferentes, né? Por exemplo, a gente passa na frente do jornaleiro, tem uma certa notícia, a gente fala, nossa, chegou até a me deprimir isso daqui, não é isso? Isso é uma doença? Depressão? Não, né? Isso é um momento, é uma emoção. Nossa emoção é uma emoção que a gente tem naquele momento. Daqui a pouco aquilo vai passar. Quem assiste o jornal sabe disso, né? Vem o âncora lá, dá uma notícia, ele chega a se impertigar, né? Fica mais sério. Aí ele traz uma notícia, nós todos nos consternamos. 5 segundos depois, ele muda a fisionomia, conta sobre o show da determinada pessoa que vai ser feita, etc. Muda completamente. Nós já saímos daquele estado de espírito. Então, isso não é uma doença, é um estado momentâneo, é uma emoção. Mas nós damos esse nome, às vezes, para isso também. Pode ser também uma síndrome, né? O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de
sinais e de sintomas que nós apresentamos. Aí aqui já começa a constituir isso que nós estamos falando. Então, vamos lá, né? Quando a gente diz que alguém está deprimido, o que nós entendemos? Pode ser até que nós não conheçamos os critérios médicos para fazer o diagnóstico de depressão, mas a gente sabe que a pessoa que está deprimida, ela tem uma tristeza na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, uma tristeza, às vezes, que não tem uma razão aparente. Pode até ter, mas muitas vezes não tem uma razão identificada para isso. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem desânimo na maior parte do tempo, né, na maior parte dos dias. Ao mesmo tempo, essa pessoa perde o interesse naquelas coisas que antes eram coisas que ela gostava de fazer. Então, ela já não tem mais prazer naquilo que antes ela costumava ter prazer. Junto com isso, algumas vezes, essas pessoas trazem características no seu pensamento. O indivíduo tem um pensamento de inutilidade, de culpa. Ele nem sabe dizer porquê, mas ele sente uma culpa. Culpa de quê? Ele não sabe dizer. Né? Inutilidade, mas por que inutilidade? Mas a pessoa se sente inútil, baixa autoestima. Às vezes esses pensamentos vão ao ponto de pensar em morte como solução, né? Para os problemas que traz na vida. Há alterações fisiológicas, por exemplo, a pessoa dorme demais ou dorme de menos, aumenta o apetite ou diminui o apetite, engorda ou emagrece muito rápido. Vejam que isso tudo é um conjunto de sinais e de sintomas, não é? Que formam o que a gente chama de depressão. Só que em cada um, essa depressão tem umas características um pouco diferentes. Então, nós podemos juntar tipos diferentes e estabelecer diagnósticos. O médico vai lá e vai, olha, essa pessoa tem uma coisa chamada depressão maior, ou diz, não, ela tem um transtorno distímico, ou ela tem um transtorno bipolar, ou, vejam, então a gente tem o sintoma, a emoção, que é uma coisa passageira, nós temos a síndrome, que pode gerar diagnósticos diferentes. Como a gente vai conversar aqui, essencialmente... Obrigadinho. Vou aproveitar. Obrigado. Como nós não vamos fazer aqui uma conversa que seja no âmbito médico, propriamente dito, nos interessa mais essa síndrome depressiva, esse conjunto de sinais e sintomas que pode ter diagnósticos diferentes e, do ponto de vista médico, tratamentos diferentes também. Tá? Algumas situações a gente usa um tipo de medicação, outras são usadas outras formas de medicação. Tá? Isso existem diferenças entre elas, então. Então, aqui, olha, a síndrome depressiva ela é composta principalmente por esses sintomas e sinais que a gente falou aqui. Olha, tristeza persistente, desânimo, falta de prazer, que tem um termo técnico chamado anedonia. Aumento ou diminuição do peso, aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição dos movimentos. A pessoa fica muito parada, ao contrário, ela fica agitada. Né? Veja que coisa interessante, coisas opostas podem fazer parte do quadro. Pode. Alterações na parte cognitiva, né? A pessoa fica com queixa de memória, queixa de falta de atenção, pensamentos e sentimentos, pessimismo, né? Tudo vai dar errado, culpa, inutilidade, ideações de morte, baixa autoestima, tudo isso pode fazer parte. Tem coisas interessantes, por exemplo, essa sensação de culpa que nós colocamos aqui. Né? A gente gosta de contar, tem uma situação, né, que nós estávamos uma vez conversando com um paciente e o meu consultório ele tem um vidro que inibe muito a passagem do som. Praticamente a gente não ouve o que está acontecendo do lado de fora, no trânsito. Mas nesse dia o ar-condicionado tinha dado problema e deixou a janela aberta, então o som entrava. E houve uma batida de 2 carros. Nós nem conseguimos ver, porque a posição que fica a minha sala, não dá para a gente ver a rua, mas se entende que houve uma batida de 2 carros, um acidente. Aí a pessoa que estava na sala falou assim, que era um quadro depressivo. Curioso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu estou me sentindo culpada pelo acidente que aconteceu. Olha que coisa interessante, como é que são os mecanismos mentais, né?
Provavelmente o indivíduo traz alguma culpa dentro de si, mas provavelmente isso vem de outras épocas, né? Não é dessa encarnação. Então, aquilo não vem para a nossa memória explícita, mas o espírito tem uma sensação de alguma responsabilidade em alguma coisa, e quando aconteceu um caso como aquele, que não tem nada a ver com aquilo, ela se sentiu culpada por aquilo, né? Então, nós entendemos que isso é uma situação muito constrangedora para a pessoa, né? Muito difícil, é um peso que essa pessoa traz, né? O pessimismo, a sensação de que sempre as coisas vão dar errado, não é? Sensação de inutilidade, ideação de morte como solução, isso é algo que pode acontecer entre as pessoas que estão com a síndrome depressiva, que é uma ilusão, né? Esse pensamento de morte como solução é uma grande ilusão. Essa é uma das grandes contribuições que o Espiritismo traz para nós, porque ele nos mostra que nada se encerra com a morte do corpo. Nas reuniões mediúnicas, quando nós lidamos com os espíritos que cometeram suicídio, eles dizem, mas por que a vida não acaba? Mas é porque é da lei, não acaba para ninguém, nunca acabou. Tudo que é criação de Deus é eterno, né? Então, nós somos criação divina. Então, nós existiremos para todo sempre, não existe esse fim, né? E nós somos o mesmo ser onde quer que estejamos. Se estivermos no corpo ou fora dele, nós somos a mesma pessoa. Então, se eu sou infeliz no corpo, eu vou continuar infeliz, desencarnado, não é? Se eu tenho uma viciação, uma dependência, eu vou continuar com essa dependência. Na verdade, nós precisamos resolver o problema, estejamos no corpo ou fora do corpo. Precisamos buscar a solução desses problemas. Não adianta nós buscarmos fugir, né? E esses problemas, nós vamos ver, nós temos participação na origem desses mesmos problemas que nós trazemos. E assim como nós temos participação na origem, nós temos participação na solução. Isso é uma coisa muito interessante que a compreensão perfeita do Espiritismo nos proporciona. Se nós formos analisar do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita poderia ser encaixada num grupo de escolas filosóficas que a gente chama do existencialismo. Não aquele existencialismo materialista, por exemplo, do Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, não isso, mas um existencialismo espiritualista, teísta, né, que mostra para a gente o seguinte: um dos aspectos é que tudo que nos acontece, nós temos responsabilidade sobre aquilo, né? Nós não podemos responsabilizar nada a mais além de nós mesmos. Nós dizemos assim, não, eu tenho um determinado comportamento porque aconteceu determinada coisa comigo. Não, aquilo nos influenciou, né? Mas nós temos condição de superar todas essas questões. Então, isso é muito interessante, porque nós vemos que nós não estamos na dependência de algum ser caprichoso, né, que vai determinar se eu vou ser feliz ou infeliz. Não, eu vou encontrar os caminhos para a minha felicidade. Isso é muito mais, um pensamento muito mais otimista do que eu achar que eu estou na dependência só das questões materiais ou só na questão de um Deus que é um Deus caprichoso, né? Não. Isso nós somos os construtores, né, do nosso estado mental, ao longo de muito tempo. Não é só de uma encarnação, ao longo de muitas encarnações, muitas vezes. Mas nós somos espíritos eternos, né? A nossa origem está distante, a nossa destinação também ainda está distante. Nós estamos no processo, estamos no caminho, né? Então, sem tanta pressa assim também para nós sermos puros, perfeitos, felizes completamente, né? Temos os nossos achaques, os nossos problemas, isso é muito natural, né? Então, aqui, como eu falei, essas combinações podem gerar diagnósticos diferentes. Isso muda. Esse aqui é a classificação do DSM-5, que é o manual de diagnóstico, né, usado pelos psiquiatras no mundo todo, mas é a 5ª edição.
Na sexta já vai ser diferente, na sétima vai ser também diferente, e assim vai mudando, né? Porque o conhecimento vai se aprimorando. De forma que no André Luiz, agora eu me esqueci quem é o benfeitor que fala isso, mas ele disse. Oi? Eu não sei se é o Calderaro, eu acho, pode ser que seja o Calderaro, eu estou me esquecendo onde é que é a referência, que ele diz o seguinte. Não, eu adoro, vocês sabem que eu adoro No Mundo Maior, né? Aliás, o Calderaro, eu sempre falo, o Calderaro é aquele espírito que, quando eu desencarnar, falou, Calderaro está por aí. Se eu tivesse direito, esse direito não, né? Se eu tivesse essa graça, direito eu sei que eu não tenho, né? Mas, assim, eu amo esse espírito. Aí, o espírito diz assim, que as classificações médicas são arabescos de ouro escritos na areia. Vem a onda e muda, né? Então, são arabescos dourados que você escreve lá, mas aquilo muda de acordo com o entendimento. Então, isso aqui é o atual, né? Bem, e existe um outro conceito que a gente, quando fala de depressão, precisa falar também, que é o contrário da depressão, é a mania. O que é mania? Aí a gente fala assim, fulano tem mania de fazer isso. Isso é a forma popular de nós usarmos o termo. Do ponto de vista médico, mania é uma situação que é o contrário da depressão. Na depressão, a pessoa fica triste, ensimesmada, né? Ela não tem prazer nas coisas, tem desânimo. Na mania, é o contrário, é um estado também anormal, em que a pessoa fica com humor excessivamente aumentado, né? Então, ela tem uma propensão muito grande a aderir a atividades que sejam prazerosas, ela tem muita energia, dorme pouco e não sente falta, fala muito, fala alto, não é? Perde, às vezes, a noção de adequação social por causa disso, que se torna até inconveniente, gasta muito dinheiro, porque ela tem certeza que no outro mês ela vai conseguir pagar aquilo, entra em inúmeras tarefas que ela tem certeza que ela vai dar conta, mas não dá conta, né? Porque a gente não consegue fazer tudo. Então, a pessoa tem esse estado de humor elevado e, às vezes, irritado. Às vezes, não é só um humor, uma situação boa. Às vezes a pessoa tem irritação, ela fica briguenta, encrenqueira, barraqueira, né? Como as pessoas falam aí, né? E arruma encrenca aqui e ali, ou seja, ela se torna um problema também. Do ponto de vista cognitivo também, uma distraibilidade muito grande, ela começa fazendo uma coisa, não termina, passa para outra, e passa para outra, e passa para outra. Está falando um assunto, no meio do caminho ela muda do assunto que o outro não consegue acompanhar, porque a pessoa mudou subitamente um assunto para outro, a gente está tentando. Bem, eu já tenho esse problema com todo mundo, né? Quando eu saio no automóvel com mulher e 3 filhas, é um caso sério. Quando eu vou dar opinião, o assunto já mudou, né? Porque a mulher tem uma rapidez para conversar as coisas que eu, quando consigo pegar um pontinho, não, já está tarde, já mudaram de assunto, né? E ali ninguém está em estado de mania, não, né? Então, isso pode acontecer que a pessoa tenha alternância de períodos de depressão com períodos de mania ou de hipomania, que é uma situação menos intensa da mania. E isso caracterizaria as pessoas que têm um comportamento ciclotímico, podendo ser o transtorno bipolar também, né? Em que existem essas alternâncias. O bipolar pode não ter alternância, pode ser só a fase de mania ou só de depressão também. Mas isso é coisa de classificação que a gente não vai entrar muito aqui, né? Então, assim, como a gente falou, é muito comum na humanidade, até um quinto ou um quarto da população vão ter algum episódio, né, de depressão na vida. Isso é importante. A cada momento, 6% da população adulta preenche os critérios para depressão. Olha, isso é muita coisa, né? E então é uma situação muito comum na humanidade, né? E a depressão ela aumenta o risco de mortalidade para causas acidentais e para doenças naturais também, reduz a qualidade de vida, traz prejuízo econômico tanto para a família quanto para a sociedade, para o indivíduo, e aumenta também o risco de suicídio, né? Então, tudo isso são fatos importantes. Bem, e assim, do ponto de vista da ciência, qual a explicação para isso? Então, todo mundo conhece
o fato assim, todo mundo tem em mente a ideia de que depressão é falta de serotonina. Por exemplo, as pessoas falam assim, isso é porque está com baixa de serotonina. Então, veja, isso aí decorre de uma hipótese, que é a hipótese monoaminérgica. A monoaminas são todas essas substâncias. Vários dos neurotransmissores que nós temos são quimicamente classificados como monoaminas. Por exemplo, a serotonina, né, a dopamina, né, então, noradrenalina. Então, vejam só, nós temos no cérebro neurotransmissores, são substâncias que são responsáveis por fazer a comunicação de um neurônio com o outro, transmitir uma informação de um neurônio para o outro. Então, a ideia é de que a depressão decorra de problemas nessa transmissão. E como se verificou que os remédios que aumentam a quantidade de serotonina lá na fenda sináptica, que é onde um neurônio faz contato com o outro, falaram, então depressão é falta de serotonina, vamos dizer. Não é tão simples assim quanto nós estamos falando, mas é como muitas pessoas têm esse entendimento. Bem, e aí viu-se que remédios que aumentam a serotonina ali melhoravam o quadro depressivo. Então, se o remédio melhora, a teoria é que é falta de serotonina ali na fenda. Mas depois se viu que se você melhorar o aporte de noradrenalina, melhora, se você melhorar o aporte de dopamina, melhora. Então, já não é só uma dessas substâncias, são várias substâncias que estão envolvidas. E muitos medicamentos existem que atuam aumentando a quantidade desses neurotransmissores ali na fenda sináptica, e isso traz melhora. Não quer dizer que isso sozinho explique tudo, tá? Então, é mais ou menos o seguinte, né? Esses neurotransmissores, a gente tem uma frigideira aqui, né? Esses neurotransmissores aquecem a frigideira, né? Se a gente tiver uma deficiência nessa neurotransmissão, esse fogo fica baixinho, aí o sujeito fica mais para baixo. Então, a gente aumenta o fogo, aumenta o calor ali. Esse é o princípio, mas não é nada é tão simples assim, né? Então, hoje a gente entende que existem muitos fatores envolvidos. A questão orgânica, propriamente dita, dos neurotransmissores, está relacionada com o quê? Com outros fatores, né? Então, existem fatores que interferem. Por exemplo, herança genética. A gente traz uma predisposição maior ou menor para essa situação, né? Além disso, nós, durante a vida, somos submetidos a alguns eventos, alguns fatos, que são traumáticos, que às vezes nos predispõem também a essa situação. Se eu somo uma herança genética favorável com um evento da vida também que contribui para isso, meu risco aumenta. Mas ainda não quer dizer que, obrigatoriamente, a pessoa vai ficar deprimida. Existem questões ambientais que interferem também. Todo mundo já ouviu falar que tem pessoas que vêm da Europa para cá para poder pegar sol, porque como lá tem menos sol, existe uma tendência a pessoas deprimir, algumas pessoas deprimirem pela falta da luz. Então vem para cá, vai para Fortaleza, né, que tem 20% mais luz do que a gente aqui no Rio de Janeiro, então é luz que não acaba mais, né? Então, isso são coisas que podem contribuir. Mas outras questões também, questões ambientais, como questões familiares, questões de lugares que se vive, que são lugares violentos, né? Tudo isso tem interferência na mente do indivíduo. E tem a questão da personalidade, que é algo que é construído ao longo da vida, segundo, né, as pessoas que estudam esses aspectos da psicologia, mas a gente sabe que, na verdade, a personalidade tem aspectos que precedem a encarnação, né? São coisas que nós fomos, hábitos que nós fomos, conceitos, concepções que nós fomos adquirindo ao longo das nossas diversas encarnações, nós trazemos dentro de nós. Então, se a gente somar tudo isso, veja, existe uma complexa interação entre todos esses elementos aqui, né, para favorecer se a pessoa vai ter ou não depressão. Então, tem circunstâncias dessas que são protetoras, tem circunstâncias dessas que são promotoras desse estado, mas nenhuma delas sozinha é determinante. Então, a gente diz assim, tem uma história familiar de depressão. Você é deprimido? Não, isso aqui é uma parte das influências. Existe uma interação entre todos esses elementos.
Ah, vivo num ambiente que é um ambiente ruim. Vou ter depressão? Não. Cansamos de ver pessoas que vivem no mesmo ambiente, uns se deprimem e outros não. Né? A questão dos eventos da vida. Frente à mesma situação, algumas pessoas têm uma reação, outras têm a reação oposta, mostrando que existe assim, uma complexa interação entre tudo isso. E o Espiritismo ainda nos traz uma complementação nisso daqui, que são os aspectos relacionados, né, às nossas ligações mentais. Né? Nós não pensamos sozinhos. Quando nós pensamos junto com outras mentes. Então, um outro fator que pode favorecer a melhora ou a piora são as nossas vinculações mentais. Né? Então, isso é um outro aspecto. Bem, e aqui, isso aqui era só para a gente mostrar o seguinte, a coisa não é tão simples, né? Tem muitas interações entre várias estruturas, e isso gera o quê? Conhecimentos, esses conhecimentos geram novos medicamentos mais eficazes e que são realmente úteis. Mas nesses mecanismos fisiológicos que nós estamos mostrando aqui, participam essas questões que nós mostramos, aspectos genéticos, de personalidade, fatores estressores, ambiente, etc. Né? Quando nós dizemos que a definição, melhor dizendo, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, qual é? É o estado de bem-estar físico, mental e social. Veja que na definição da Organização Mundial de Saúde já se incluíram os aspectos mentais e os aspectos sociais na saúde, ou seja, aspectos sociais interferem na saúde física, aspectos mentais interferem na saúde física. Problemas de saúde física interferem na minha saúde mental e também nas questões ambientais, ou seja, esses aspectos estão integrados. Mais recentemente, um grupo vem pleiteando que se incluam outros dois domínios dentro dessa definição, que seriam, né, a definição da saúde poderia ser, então, o estado de perfeito bem-estar físico, ou seja, orgânico, né, mental, social, espiritual e ecológico. Nós vemos hoje, por exemplo, que os aspectos da ecologia, né, eles interferem na saúde, não interferem? O planeta aquece, derrete a geleira, libera o vírus que estava parado ali há 20 mil anos. Né? Então, não interfere ou não interfere? Interfere. Então, saúde envolve tudo isso. Né? É uma interação complexa entre todos esses elementos. Né? Bem, isso aqui é só para mostrar o seguinte. O problema da depressão, a gente tem uma ideia de que, por exemplo, se nós fizermos um exame, assim, vamos fazer uma ressonância, por exemplo, do crânio, nós vamos ver alterações no cérebro dessas pessoas. Nesses exames comuns que nós fazemos, vemos poucas alterações. Então, a gente tem a impressão sempre que o quadro depressivo é um estado, né, e que ele é só uma alteração no funcionamento. E, realmente, muitas vezes é isso mesmo, é só uma alteração no funcionamento. Mas, com a persistência do problema, essa alteração funcional começa a gerar alterações que são estruturais. Nós vamos vendo algumas estruturas cerebrais vão sofrendo atrofias. Não são atrofias muito grandes que a gente seja capaz de olhar assim no exame e falar, ó, hoje estava de um jeito, amanhã estava de outro. Não. Mas se nós fizermos uma análise assim, de muitas pessoas, juntando os dados de muitas pessoas, nós vemos que existe uma tendência, alguma diminuição, alguma atrofia em algumas áreas. Por quê? Porque cada neurônio, ou alguns neurônios relacionados com algumas funções, eles começam a diminuir a quantidade de ligações deles. Ó. Olha aqui, quantos dendritos tem esse neurônio e quantos tem esse daqui? Diminuiu, não diminuiu? Uma das questões é porque o estado permanente de depressão gera alterações de fatores que são fatores de crescimento neuronal. Então, isso gera uma diminuição dessas interações entre os neurônios entre si. Então, vejamos que isso que começa como uma alteração funcional, com a continuidade pode ter uma alteração estrutural. Eu já estou preparando o ambiente para falar, olha, remédio não é ruim, remédio é bom nessas situações, é necessário.
tá? Então, por quê? Porque aí nós vamos atuar no corpo, né? Então, o que o Espiritismo pode contribuir para isso, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, tá, gente? Eu estou falando, mas Eu tenho uma pergunta. Fale. Essa situação estrutural que o senhor mencionou agora pode levar a uma doença degenerativa similar ao Alzheimer, por exemplo? Olha só, é muito comum, precedendo um quadro demencial, às vezes a pessoa começar com depressão. Então, a depressão ela também pode favorecer as alterações cognitivas que acontecem na doença de Alzheimer. São duas coisas diferentes. Você precisa ter as alterações patológicas da doença de Alzheimer, mas às vezes aquilo é um deflagrador. Sabe por quê? Por essa questão da diminuição dos fatores de crescimento neuronal. Imagina, a gente, né, da doença de Alzheimer tem a tendência também a ir perdendo essas conexões. Se a gente ainda por cima diminui mais ainda esses fatores de crescimento neuronal, é mais difícil você opor uma resistência a isso. Então, isso pode ser um fator de risco, na verdade. Tá? Oi. Essas alterações são permanentes? Pois é, isso é ótima pergunta. Aliás, as duas são ótimas, viu? Perguntas que foram feitas muito boas. Elas podem ou não ser permanentes. Assim, quando essas alterações, quando a pessoa é conveniente medicada, quando ela faz todos os procedimentos terapêuticos, medicação, psicoterapia, atividade física, e a gente vai falar das atividades espirituais, isso pode reverter. E reverte. Existem evidências de que, por exemplo, essas atrofias que eu volto a dizer não são muito grandes, viu? Elas no exame comum que a gente faz para avaliação de um paciente na clínica, a gente não percebe, mas coloca isso em determinados instrumentos que são capazes de medir com muita precisão, nós vemos que há recuperação dessas áreas. A pessoa que remite da depressão, ela melhora. Então, existe essa neuroplasticidade permite isso, não é? Ter essa perda dessas ligações neuronais e depois recuperar essas ligações neuronais. Mas tudo, a gente sabe o seguinte, pode ser transitório ou pode deixar algumas consequências, né? Então, por isso que é importante nós não negligenciarmos esse problema, dizer, não, vai empurrando, né? Não, a gente precisa tratar convenientemente, com todos os recursos que nós tivermos. Fale. Tudo bem? A única coisa que eu queria pedir é que quando as pessoas fizessem pergunta, você repetisse a pergunta. Tá. Pode deixar. Na transmissão. Tá ótimo. Tá. Então, está sendo lembrado aqui para a gente repetir as perguntas quando forem feitas. Tá ótimo. Pode deixar. Então, aqui, vamos buscar na doutrina espírita os recursos para nós entendermos esse fenômeno, né? Então, na pergunta 614, é a primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, que diz respeito às leis morais. Aí a pergunta é a seguinte: que se deve entender por lei natural? Kardec faz a pergunta. E o que os Espíritos respondem? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso aqui tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: olha só, o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural, quando ele age fora da lei natural, né? Em detrimento da lei natural. Então, nós não precisamos de motivo para sermos felizes. Que interessante, nós não precisamos de motivo para sermos felizes. O simples fato de nós termos sido criados, de nós existirmos, de sermos herdeiros de Deus, ou seja, Deus, na sua bondade, quer que nós usufruamos da sua criação e não existe limite para isso. O limite está na nossa capacidade de aproveitar da criação. Então, para nós sermos felizes, não precisa de motivo. Esse é o entendimento contrário que a humanidade tem. A humanidade entende que para ser feliz precisa ter muitas coisas, né? Por quê? Porque nós somos doentes.
E a gente tem um problema, uma infelicidade, né? O nosso pecado original dentro de nós, né? Que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos que já nos equivocamos no passado, e já nos equivocamos de maneira recorrente, gente. Não é assim, tropeçou e caiu. Não, não é isso. Tropeçou, caiu, gostou de ficar caído, nadou ali caído, fez tudo que tinha direito de fazer. E aí depois, né, como o filho pródigo, depois de caminhar muito, de desviar muito, chega um momento que cai em si e fala, não, preciso voltar para a casa do pai. A casa do pai é a representação das leis. Por quê? Na casa senhorial, naquela época, quem era a lei? Era o pai. Então, ele se afasta da casa do pai. Ele não pede a herança a que ele tinha direito e gasta estando dentro da casa do pai. Não. Ele sai das leis paternas. Ele se afasta das leis divinas. E aí vai consumindo esses recursos todos até que chega um momento que ele não tem mais nada. Ele está ali se alimentando junto com os porcos. Aí ele diz assim, meu Deus, mas na casa do meu pai, até o tarefeiro, o funcionário mais humilde, ele tem do que se alimentar. Mas eu estou aqui, nessa situação. Vou voltar para a casa do pai. Ou seja, o afastamento da lei coloca o indivíduo numa situação de miserabilidade e até que um dia ele cai em si e diz assim, não, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar a cumprir essas leis. Não é? Então, tudo que é motivo de sofrimento para nós, eu não estou dizendo aqui assim as vicissitudes da vida. Não estou dizendo que, por exemplo, a gente nasce numa condição social difícil, ou nasce numa família com algumas dificuldades, ou com algum problema de saúde, etc. Não quer dizer que, obrigatoriamente, isso seja consequência de atos do passado. O próprio Kardec fala que não. Não, isso pode ser que a pessoa tenha aceito essa situação para acelerar até seu crescimento, é uma prova pela qual ele passa. Então, não quer dizer que isso seja transgressão da lei, isso são vicissitudes da vida. Não é? Mas já repararam que, em geral, essas pessoas não têm exatamente um sofrimento por causa disso. O sofrimento íntimo é diminuído. Né? Então, quando nós temos alguma coisa que realmente nos desconforta intimamente, alguma situação que nos gera sofrimento espiritual, isso, a origem está, de alguma forma, no afastamento da lei. Né? Então, quando a gente fala isso, é complicado porque pode dar uma impressão que nós estamos culpabilizando o paciente de ter a sua doença. Isso hoje é muito mal visto. Né? Mas nós não estamos falando que esse indivíduo está fazendo isso nessa encarnação, é a nossa história espiritual que traz isso. Nós vamos na tentativa e erro, né? Nós vamos errando. Como é que acontece normalmente, né, nas nossas história espiritual? Nós nos equivocamos, aí expiamos aquele equívoco, não é? Aí causamos mais outros 2 problemas, viemos, expiamos, aí cria outro problema, e assim a gente vai vivendo como? Meio que aos trancos e barrancos, né? Nós vamos para um lado, vamos para o outro, de acordo com as circunstâncias. Por quê? Nós ainda não estamos conscientes da nossa necessidade de buscar o cumprimento da lei. Nós estamos agindo ainda à revelia dessa lei. Quando nós caímos em nós, como acontece com o filho pródigo, né, e pensa em vou voltar para a casa do pai, o que ele está falando? Eu preciso me comportar de conformidade com as leis divinas. Quando nós nos damos conta disso, o nosso crescimento faz isso, sofre uma inflexão, e nós evoluímos muito mais rápido, porque nós tomamos a rédea do nosso próprio crescimento. Né? Então, isso é um momento, esse cair em si, é um momento em que nós nos damos conta que nós temos que cuidar disso por nós mesmos, e não segundo ao sabor das circunstâncias. Né? Então, isso é a nossa história espiritual. Hoje não, hoje nós estamos no caminho, então nós não estamos culpabilizando, nós estamos ao contrário, nós estamos enaltecendo o indivíduo que hoje está no esforço de melhora. Né? Então, aqui está o gráfico, né? o diagrama que mostra aquilo que nós falamos. Olha.
No comecinho, né, nós temos um grau de animalidade maior. No começo, essa curva, ela é assim, ela tem uma inflexão pequena, né? Mas a partir do momento que nós tomamos a rédea disso, aí ele sofre uma inflexão, é uma curva exponencial, né? E aqui o nosso querido Calderaro, portanto, olha o que ele diz sobre o que é o nosso estado assim de felicidade, né? Aí ele diz assim, olha, para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável renovar concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Então, veja, a nossa saúde mental, que também repercute em quê? Em estado, em bem-estar espiritual, em felicidade, isso resulta de quê? De nós estarmos permanentemente identificando quais são os aspectos que nós precisamos modificar e buscar modificá-lo de forma consciente, sempre buscando nos melhorar. Isso faz com que nós nos desenvolvamos, evoluamos. E aí o que acontece? Isso nos deixa felizes, porque a lei universal é de progresso. Sempre que nós estamos progredindo, nós temos uma sensação de felicidade. Sempre que nós estamos estacionários, nós temos um desconforto. Isso é da lei, né? Então, nós precisamos sempre estar nesse processo de modificação. Então, eu volto a falar daquela... Vocês conhecem, né? A gente falou da síndrome depressiva, tem a síndrome da Gabriela, não é isso que as pessoas falam? Que é a pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, vou passar a espiritualidade assim, vou reencarnar assim, vou continuar assim. E aí o que acontece? A gente fica, às vezes, milênios no mesmo hábito. Não é? A gente fica assim andando em círculos. O que acontece? Isso gera um desconforto no espírito. É a lei, são os instrumentos da lei nos favorecendo o crescimento. A gente sente desconforto por isso, a gente precisa sair desse desconforto. Aí a pessoa procura sair desse desconforto nas questões materiais. Aí chega lá num ponto e fala, não adiantou. Aí ele vai ter que voltar atrás, vai ter que tentar outra coisa, não é assim? E é assim que a gente vai, que a natureza, Deus, vai nos proporcionando o crescimento, né? E aí ele conclui, se a alma se nega a receber o auxílio divino, que vem através de múltiplos processos, às vezes pequenas lutas, às vezes grandes lutas que nós temos na vida, se a gente se nega a isso, o que acontece? O sujeito sai do caminho evolutivo, fica do lado do caminho, fica à parte, e ali remoendo as suas questões, e isso gera um estado de infelicidade para o indivíduo, né? Então, a gente colocou isso também no... É sempre bom tentar ter um modelinho visual, né? Então, o nosso progresso ele se dá dessa maneira, ó, como uma espiral. Então, aqui é um determinado tema da nossa vida. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. O que acontece? Eu vou passando pelos mesmos temas em diversas situações, mas cada experiência nova que eu tenho mais recursos para passar por aquela mesma experiência de uma maneira melhor, não é isso? Então, por exemplo, tem alguma coisa que me irrita, alguém age daquela forma, eu perco a linha. Aí eu falo, não, eu não posso fazer isso, né? Sou espírita. Já sei que eu não posso agir assim, que eu não tenho que reagir, não é? Eu não posso sair do equilíbrio. Aí eu me preparo. Da próxima vez que eu passo na mesma situação, eu já passo numa condição melhor. E aí o que acontece? Ó, minha resposta é melhor. Eu me comporto de maneira melhor. E assim eu vou o quê? Melhorando, não é isso? Agora imaginemos isso aqui, ó. A pessoa fica no mesmo círculo. Não sai, ela está sempre agindo da mesma maneira. Ou seja, ela tem uma forma previsível de reagir àquilo que não modifica. Aí o indivíduo está estacionário. Isso gera desconforto. Isso é o significado, a meu ver, da passagem do bom ladrão, não é? Porque aquilo é uma coisa surpreendente, não é? Essa história do bom ladrão, do Dimas, né? O Dimas, o que acontece? São Dimas, né? O que acontece com o Dimas? O Dimas, até a véspera, era um ladrão que assaltava as pessoas nas estradas, roubava, matava, né?
E fez isso durante muito tempo, até que foi pego. Os romanos fizeram uma cilada e pegaram ele, e quando foi pego, ele foi condenado à crucificação, junto com Jesus, né? Do outro lado tinha um outro, né? Tinha um outro também ladrão, que foi condenado também. Aí, Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus, como é que pode? Ele ontem estava roubando, matando, hoje vai estar ainda já vai estar no paraíso? E nós? Meu Deus, parece uma injustiça, não parece? Não. Sempre que nós verificarmos nas falas de Jesus alguma coisa que possa parecer uma incongruência, nós temos que entender que nós é que estamos entendendo ao pé da letra, né? E precisamos interpretar aquilo de acordo com os conhecimentos que nós já temos. Na verdade, o que acontece? Ali, naquele momento, aquele espírito, ele manifestou fortemente o desejo de modificação. Ele chegou naquele momento do filho pródigo, que estava se alimentando junto com os animais, e falou, não, preciso voltar para a casa do pai. Né? Quando ele faz isso, e Jesus identifica esse movimento no seu íntimo, ele diz, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele botou o pé na estrada da melhoria. Então, é inevitável que ele vai passar por um processo de educação, de saneamento da sua mente e de aquisição da felicidade. Esse hoje, é lógico, não é no dia seguinte. E a gente é até interessante, não sei se vocês conhecem essa história, tem um livro do Canuto Abreu, que é o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, né? Em que ele conta ali histórias, né, da época de Kardec, que se perderam, talvez, não estavam escritas, isso era passado, né, pela tradição. E não sei se vocês lembram que tinha o senhor Baudin, que era o Baudin. O senhor Baudin, que era na casa de quem Allan Kardec foi assistir várias sessões, né? Esse senhor Baudin era na casa dele que se manifestava o Zéfiro, que falou para o Kardec que ele tinha aquela missão, né? O Baudin é o seguinte, eu estou na dúvida agora se é o Baudin, eu acho que é o Baudin, sim, que ele, quando... Bem, aí nesse livro conta assim, né, que no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, eles estavam ali conversando e alguém perguntou, e como é que está o Baudin? Aí eu falo, parece que ele já está melhor. O que aconteceu com ele? Vocês não sabem? Não, viu que fofoca rolava lá também, né? Aí ele falou assim, vocês não sabem? Não, não sei se eu posso falar, se eu não posso, né? Vamos falar, né? É assim sempre, né? Aí ele fala, vocês não sabem que toda Semana Santa ele passa pelo fenômeno da estigmatização? Ele manifesta nele as marcas da crucificação, porque ele foi o Dimas. E ele, toda vez no processo da Semana Santa, ele tinha uma recordação espiritual daquilo que manifestava no corpo, na forma de estigmatização, né? Então, vejam, 2000 anos quase depois, né, 1800 e tantos anos depois daquele episódio, né, ele ainda era um espírito em processo de renovação, mas estava no trabalho. Ele estava na estrada, ele está no caminho, né? E é isso que nós precisamos fazer. Se nós estivermos com o pé no caminho, não estivermos, como diz aqui o Calderaro, se nós não estivermos, né, à margem da estrada, criando perturbações para nós estamos nesse processo de melhoria, né? Então, vamos passar agora para a gente falar um pouco sobre, né, isso aqui é muito interessante. Então, eu vou concluir essa primeira parte, vamos falar agora das questões relacionadas a tratamento, né? Falando sobre esse quadro que a gente tem aqui. Isso é retirado de onde? Quando a gente for estudar esse assunto, recorrendo lá a várias obras diferentes da doutrina espírita, né, a gente acabou montando esse quadro com base nisso, né, com base no que tudo que os espíritos falam. Então, vejam, a gente começa aqui, no problema, todos os nossos problemas
Aqui eu coloquei o mecanismo espiritual da depressão, mas poderia ser de qualquer outro problema de natureza mental que traga sofrimento para a pessoa. Tá? Então, aqui, começa na transgressão da lei. Né? Nós nos comportamos de maneira recorrente, em contrariedade à lei. Isso gera em nós o que? Uma consciência de culpa. A consciência de culpa não é ruim, né? Nós sabermos que nós temos uma responsabilidade pode fazer com que nós nos corrijamos. É o caso de Paulo de Tarso. Ele teve consciência da responsabilidade dele, que ele fez, não, vou me corrigir. E, ao mesmo tempo, mudou de caminho, não é isso? E sofreu tudo que era necessário, corajosamente, porque ele sabia que o caminho certo de renovação era esse. Mas, às vezes, a gente fica o quê? Fixado no remorso. Nós só temos o remorso, mas não andamos. Nós ficamos estacionários, mais uma vez estacionários. Né? O que acontece? Isso faz com que a gente fixe a mente da gente no andar inferior da nossa mente, que é um andar da ideia, da memória, né? Das nossas questões do passado, e nós ficamos ali remoendo aquelas coisas. Uma das características psicológicas do indivíduo deprimido, ele tem um certo ressentimento em relação ao passado. Né? Então, às vezes nem sabe por quê, a história da culpa que eu contei. Tem um ressentimento em relação ao passado, mas que ela não é capaz nem de identificar, muitas vezes, de maneira explícita, consciente, mas está lá no inconsciente. Né? Então, ele se fixa nesse andar e o que acontece? Isso gera tristeza, sofrimento, porque está fixado naquele processo. Né? Ao mesmo tempo, essa tristeza, esse sofrimento, pode levar àquela ideia de morte como solução. Eu quero me livrar disso. Né? E a gente sabe que isso não funciona, é pior. Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter uma posição de autopunição. A gente conhece pessoas, né, que não precisa a vida criar problema para ele, ele próprio cria os seus problemas, porque ele sente necessidade de ser punido, porque ele se sente culpado. E ele quer, de alguma forma, ser punido por isso. Né? Bem, ao mesmo tempo, o que acontece? Né? Eu queria voltar aqui. A consciência, tristeza gera esse desejo. Outra coisa que a gente vê é o quê? Né? O indivíduo, quando ele... esse remorso, ele leva a uma baixa autoestima. Ele se considera indigno. Né? Isso faz com que ele se desligue das fontes superiores. Quantas vezes nós vemos, né, tanto encarnados quanto os desencarnados na reunião mediúnica, né, que a gente fala assim, você tem orado? Não, eu não me sinto digno disso. Ele tem uma baixa autoestima tão grande que ele acha que não é digno de buscar o Pai. Então, o que ocorre? Ele se desliga das fontes superiores e a mente dele fica ligada só nas mentes semelhantes. Isso gera o quê? Uma falta de energia no indivíduo. Essa falta de energia gera uma falta de disposição para essa reparação, que retroalimenta isso daqui. Né? E ainda gera o quê? Autocomiseração, punição, como a gente falou, todas essas questões. Então, vejam que isso aqui é um círculo, né? É uma rede de causas e consequências. Mas que começou onde? Começou lá na consciência do indivíduo de que tem algo que ele agiu de forma inadequada e que precisa se ajustar. E existem duas coisas que contribuem ainda para isso, que são isso aqui, esse distúrbio neuroendócrino imunológico, que é aquilo que eu falei, acaba sendo as consequências sobre o corpo, que começa com uma alteração funcional, acaba terminando com uma alteração estrutural. Veja que o paciente deprimido tem mais facilidade de adquirir certas infecções, doença cardiovascular, uma série de outras coisas. Né? Bem, e a doutrina espírita mostra que ainda tem um outro fator que é agravante também, que são as ligações mentais. Né? Então, se eu penso de uma forma, eu me afinizo com outras pessoas que pensam de forma semelhante. Se nós estabelecemos uma imantação entre nós, o que acontece? Fica mais difícil de cada um mudar isoladamente. Né? O pensamento desse interfere nesse e vice-versa. Então, acaba ficando numa posição mais estável, mais difícil da gente sair
daquela situação. Não é impossível, não, ao contrário, né? Nós temos como sair, mas é um fator complicador. E aí aqui cabe uma pergunta boa. Então, vejam só, por esse quadro que nós trouxemos aqui, depressão é resultado de obsessão? Não, nem sempre, né? Ou melhor, vamos dizer, a obsessão pode existir e é um complicador, mas, na verdade, o problema está no indivíduo. Se a gente for falar, talvez fosse mais correto em dizer que se fosse um problema auto-obsessivo, às vezes complicado por uma heteroobsessão, vamos dizer assim, né? Mas o problema está no indivíduo. O que acontece é que, muitas vezes, se a gente tem assim, o inimigo, se algo... Porque existem duas situações. Existe aquele processo obsessivo em que não há intenção necessariamente do espírito fazer mal para o outro. Mas, assim, eu penso de uma forma, o outro pensa igual, quando a gente vê, nós estamos juntinhos. Por um processo de atração magnética, nós estamos juntos. E, daqui a pouco, as nossas mentes estão se comunicando de uma tal maneira que a gente passa a funcionar sincronizado, um com o outro, né? Então, não é que ele tenha a intenção de fazer mal, mas acaba fazendo. Por quê? Porque a gente entende como obsessão toda relação que é persistente e que traz algum malefício para o indivíduo. Vai haver um malefício, e vários malefícios. Um deles é a tendência à perpetuação daquele estado, né? Que é um estado negativo. Então, isso é um malefício. Outro também é o seguinte, né? A nossa mente, nós adquirimos, né? Temos a capacidade de adquirir fluido vital para manter o nosso corpo íntegro, não é isso? Mas, às vezes, já é meio complicado de manter para um só, né? Imagina para 2, ou para 3, ou para muitos, né? Porque são as outras mentes que estão ali ligadas. Então, existe o processo de vampirismo, né? Nós estamos cedendo o nosso fluido vital para esses espíritos também, que estão acoplados a nós. E aí o que acontece? Isso gera um desgaste muito grande. Um desgaste que pode se manifestar na forma de fadiga, de alterações de raciocínio, etc., mas pode gerar problemas orgânicos. Por quê? Porque a gente precisa do fluido vital para manter a saúde do nosso corpo, né? E talvez isso seja uma questão também que esteja envolvida nos processos degenerativos. Por quê? Porque, enquanto a gente é jovem, a gente consegue produzir o fluido vital para sustentar a gente e ainda dar de quebra para outros, né? Mas e depois? À medida que a nossa capacidade de renovação do fluido vital vai diminuindo, isso vai se tornando mais complicado, né? Isso vai gerando... Já não é o suficiente para manter a função dos nossos órgãos. Então, isso pode ser um fator contribuinte. Então, veja, ele não é a causa, mas é um fator que pode estar relacionado. Então, se a gente entende isso, vamos conversar sobre os tratamentos, né? Epa, peraí. Vamos falar sobre os tratamentos, né? Então, aqui, voltando àquela hipótese integrativa, a gente vê o quê? Que em cada uma daquelas situações, o que o Espiritismo mostra? Na questão da herança genética, do ambiente, dos eventos da vida, da personalidade, o que o Espiritismo mostra é o seguinte, que isso tudo é verdadeiro, mas em tudo isso existem ascendentes espirituais. Por exemplo, a questão genética. Ora, nós não somos vítimas da genética, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Os animais, sim, funciona a genética de forma inexorável, mas para nós não, nós interferimos nisso, né? Um dia, se vocês quiserem, a gente traz um estudo aqui sobre a parte de epigenética e como é que isso tem a ver com o que o Espiritismo fala. É sensacional. Nós vemos que nós temos dentro de nós uma série de potencialidades, mas a gente pode manifestar ou não de acordo com o espírito, né? Então, o que acontece? Essa herança genética, nós somos herdeiros de nós mesmos, no final das contas, né? Os eventos da vida, a mesma coisa, nós passamos por situações que, né, algumas delas planejadas para as nossas necessidades. Então, existe um ascendente espiritual nesses fatos. O ambiente que a gente vive também, né, tem ascendentes espirituais, ou seja, eu vou vivendo naquela região, naquela situação que eu necessito também para as minhas experiências espirituais. E a personalidade, ela foi construída ao longo das minhas diversas encarnações e mais nessa
também colocamos mais alguns ingredientes, não é assim? Então, vejamos, tudo isso tem a ver com as questões espirituais, não é? E a gente ainda inclui aqui a questão obsessiva, que pode ser um contribuinte para dificultador nesse processo, né? Então, aqui nós vamos pular. Isso aqui é só para falar dos andares da mente, né? Que a gente falou que a gente tem aqueles 3 andares, quer dizer, eu não falei, mas falei no andar inferior. Então, aqui, o andar inferior da mente, tanto no nosso cérebro físico quanto no espiritual, corresponde a essas regiões mais inferiores do cérebro, onde sediam as nossas funções automáticas, os nossos automatismos e também a memória, né? O andar intermediário é do nosso córtex cerebral, que está envolvido com o quê? Com as nossas atividades do dia a dia. Eu tenho um problema para resolver, como é que eu resolvo? Então, isso eu estou colocando em funcionamento, esse andar intermediário. E o andar superior é das nossas aspirações, é aquilo que nós pretendemos ser, não é? Quando nós pensamos assim, nós fazemos um plano, um projeto, nós estamos atuando nessa região. Então, quando nós nos fixamos nesse andar inferior, né, nós ficamos com a nossa mente voltada para os nossos hábitos antigos e para as nossas memórias, nossos ressentimentos, né? Então, a gente fica vivendo em torno disso, andando naquele círculo vicioso, né? E isso é fator de enfermidade, né? Mental, principalmente, né? Que nós já falamos. Então, vamos lá. Dos tratamentos, vamos falar sobre a questão da medicação. Então, aqui eu vou pular muitos slides, tá? Que a gente vai falar rapidamente de cada uma delas. Isso é uma coisa interessante, que é o seguinte, a gente precisa usar medicação para os quadros depressivos. Quadros depressivos leves, não existe evidência de que a medicação seja melhor, por exemplo, do que a psicoterapia, tá? Ou seja, a gente pode escolher uma forma ou outra, mas as duas coisas juntas é melhor. Isso existe evidência. Então, assim, o que ocorre com a questão do medicamento? Isso é uma questão importante para nós falarmos no ambiente espírita. Por quê? Porque existe, né, no conceito de espiritualidade, a gente sabe que espiritualidade é bom, mas também tem pessoas que vivenciam mal a questão da espiritualidade. Então, certos conceitos, de acordo com como nós lidamos com ele pode nos trazer, pode ser disfuncionais para nós, pode nos trazer complicação. É muito comum, assim, entre os espíritas, ter a ideia de que se tem diabetes, está certo tomar o remédio, né? Se tem um problema cardíaco, usa o problema. Mas se tem depressão, é como se fosse uma fraqueza moral a gente usar aquilo, que a gente teria que resolver aquilo somente pelos nossos esforços. Isso é algo que a gente precisa repensar. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? Então, como nós falamos, aquela alteração que começou a funcionar, ela pode já ter alterado, causado alterações físicas. Para as alterações físicas, não vamos precisar usar o remédio, porque o remédio vai nos dar o quê? Condições de liberar o espírito para ele se manifestar plenamente. Então, o medicamento, a gente tem visto assim ao longo desses anos, né, os medicamentos eles têm sido muito benéficos no tratamento das depressões, sabe? Existem pessoas que a gente salva a vida com o uso de medicação. Se não salva do autoextermínio, do suicídio, salva também assim da inutilidade, porque a pessoa às vezes fica parada por conta daquilo. Então, se devolve a funcionalidade à pessoa, né? Então, isso é um benefício. Uma ocasião, uma pessoa disse para mim assim, a gente tem que encontrar meios de mudar, né, as concepções da pessoa, respeitando o livre-arbítrio dela. Mas uma pessoa dizia assim para mim, não, eu vou ficar curada por um milagre. Deus vai fazer um milagre e eu vou ficar curada dessa depressão. Aí eu falei para ela, mas falando, olha só, você não acha que o surgimento de um remédio que possa te tratar já é um milagre? Porque você pensa, olha só, quantas pessoas precisaram
se debruçar nos laboratórios sobre os fenômenos que acontecem no cérebro, para poder entender qual é o mecanismo, depois para encontrar um remédio que pudesse funcionar. Então, veja só, Deus, na sua onisciência, já sabia que muitas pessoas precisariam disso. Ele fez o milagre antes de você saber que você precisava dele. Não é? E surgiram esses medicamentos que você pode usar. Não precisa ter um milagre pessoal, né? Personalizado, mas Deus trouxe esse milagre para todo mundo, né? E vamos pensar bem se não é um milagre, né? Porque hoje a gente tem dificuldade de entender exatamente o que acontece, mas a gente já tem até medicamentos que podem ajudar. Então, o Calderaro diz que os medicamentos eles são úteis porque eles promovem uma ação compulsória naquele momento em que o corpo já sofreu a consequência. Olha só que interessante. Então, nessa situação, a gente deve usar, e os remédios têm sido cada vez mais eficazes, com menos efeitos problemáticos, né? Nossa opinião é que a gente não deve ficar só no remédio, mas o remédio ele é importante, tá? Em muitas situações ele pode ser importante. Então, não vamos, assim, aqui, ó, o plano superior jamais nega recursos, então ele dá, entre esses recursos, até novas fontes medicamentosas reparadoras, né? Então, é interessante. Aqui, os elementos medicamentosos eles podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, ou seja, eles determinam de maneira despótica uma modificação do funcionamento do corpo que, às vezes, nós danificamos, né? Existe um conceito interessante que é o seguinte, que é o de... são sistemas complexos redundantes. Isso vem da engenharia, que é o seguinte, vamos dizer que você tem um ônibus e ele tem uma roleta. Se aquela roleta quebra, o ônibus tem que ser recolhido, não é isso? Então, vamos imaginar assim, não existe ônibus assim, mas que a gente colocasse um ônibus com 3 ou 4 roletas. Uma ia quebrar, ele continuaria funcionando, outra ia quebrar, ia continuar funcionando, até que quebrasse a quarta. O nosso corpo é assim. Nós temos, por exemplo, para controlar a pressão arterial, pelo menos 18 sistemas. Quando a gente está com a hipertensão descontrolada, é que a gente já saiu, alguns desses sistemas estão quebrados, sabe? Então, o medicamento ele vai agir onde? Onde houve essa quebra, onde houve esse mau funcionamento. Esse mau funcionamento pode ser permanente ou não, né? Então, nós sabemos que a ação do espírito, o corpo é um mata-borrão, né, do espírito. Algumas coisas começam a se manifestar mal no corpo, por quê? Porque aquilo está drenando os problemas oriundos do espírito, do perispírito, né? Então, nesse processo, a gente ter algum medicamento que possa ajudar a reverter essa situação, pelo menos, né, sob o efeito da medicação, isso é justo, né? A gente também usa um outro argumento, que é o seguinte, quando nós temos período de Olimpíada, nós temos também as Paralimpíadas, não é isso? Aí nós vamos ver lá o moço jogando basquete na cadeira de roda, né? Mas vamos pensar assim, o indivíduo que joga basquete na cadeira de roda, ele gosta da cadeira de roda, ele gosta do basquete. Ele quer jogar basquete. Sem a cadeira de roda, ele não vai poder jogar basquete. Então, o que ele faz? Ele joga basquete na cadeira de roda, e todos nós achamos aquilo sensacional, porque é uma superação, não é isso? A mesma coisa acontece conosco. Às vezes, nós precisamos chegar à faixa lá da corrida na nossa vida, nossos objetivos na vida, nós precisamos chegar lá, né? Nós estamos encarnados para atingir determinados objetivos. Se eu posso atingir esse objetivo sem usar cadeira de roda, muito bem, mas se eu precisar, eu vou atingir com cadeira de roda ou com remédio. O remédio é um auxiliar, não é que eu ame o remédio, não é que eu ame a cadeira de roda, mas ele é um instrumento para nós podermos chegar. O que não vale é não chegar ao destino, é não jogar o basquete, aí não tem graça, né? Então, nós usamos de todos os recursos, um deles é esse, né? Então, isso eu acho que é um aspecto importante para a gente não perder oportunidades de tratamento. Outra questão é a psicoterapia. Está demonstrado que a psicoterapia é extremamente útil, importante nesses pacientes, né? É lógico, gente. Nós estamos lidando com uma coisa que tem origem
Na mente, nós temos que trabalhar a mente da pessoa, né? No paradigma materialista, a gente acha que a mente é o cérebro. Não, o cérebro é um instrumento da mente, né? Então, nós vamos trabalhar a mente também. E a terapia é algo que é muito importante no tratamento da depressão, né? Existem, hoje, mais trabalhos falando sobre uma modalidade de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela é propícia para você fazer trabalho científico e ver se funciona ou não. Não quer dizer que as outras formas não funcionem, elas têm menos evidências, né? Não quer dizer que elas não funcionem, né? Então, a psicoterapia. Atividade física. Atividade física melhora a produção daqueles fatores de crescimento neuronal. Então, isso melhora também a parte cognitiva. Aliás, isso é uma coisa importante. O que mais interfere na cognição nossa é a atividade física, né? Aquilo que antigamente a gente via a pessoa, né? Quando eu era garoto, quando via alguém assim muito forte, as pessoas falavam assim: "Ih, olha lá, forte, mas tem pouca inteligência". Não, ao contrário, a atividade física melhora a inteligência, tá? Então, isso não é verdade, né? Então, isso também é outra coisa. Então, se a pessoa puder, assim que ela conseguir, porque às vezes o desânimo é tão grande que ela não consegue de início, mas à medida que ela vai melhorando, ela deve tentar começar a atividade física, porque ajuda a melhorar muitos aspectos. Além dessa questão que eu falo dos fatores de crescimento neuronal, do ponto de vista espiritual, por que a atividade física é tão importante, né? Porque o que ocorre? Nós temos, falamos do fluido vital, né? Como é que nós reavemos o fluido vital? Lá nos livros da codificação, os espíritos dizem o seguinte, que é como se fosse, de certa maneira, ele não fala ainda de bateria, né? Mas vamos entender dessa maneira. É como se fosse o dínamo do automóvel. À medida que o automóvel vai rodando, ele gera mais eletricidade para recompor a bateria, não é assim? O processo do nosso fluido vital é isso. Na nossa atividade, nós vamos recompondo o fluido vital. Essa capacidade de recompor vai diminuindo com o tempo, até que a gente não consegue mais recompor tudo e a gente desencarna, né? Então, a atividade física, ela provavelmente também aumenta essa produção do nosso fluido vital. Então, isso para o perispírito isso é positivo, né? Então, e existe a ginástica da alma, que o Emmanuel fala, que é a prática do bem, né? E isso recompõe também a nossa saúde. Ainda nos tratamentos convencionais, existem outros. Por exemplo, mais recentemente, uma coisa chamada estimulação magnética transcraniana, existe evidência de que pode ajudar. É com magnetismo, sabe? Através de magnetismo, gera alterações no funcionamento lá do cérebro. A chamada também estimulação cerebral profunda, bota um eletrodo para estimular determinadas regiões, são mesmo coisas menos utilizadas, né? Existe também umas medicações com cetamina e outras, e também eletroconvulsoterapia, que é o choque, né? Então, isso não foi abolido pela medicina. Ainda existe indicação de fazer o eletrochoque e é positivo em muitas situações. Hoje não se faz mais aquilo de dar o choque e a pessoa fazer uma crise convulsiva, não, ele faz sob anestesia, sedado, e isso tem um efeito muito positivo quando tem a indicação precisa. Então, a gente não deve sair por aí repetindo que isso é uma coisa que não se faz mais. Não, é porque antigamente hoje vai abusos, né? Num hospital psiquiátrico, por exemplo, se alguém estivesse criando problema, dava um choque lá para ele. Isso é um abuso, isso é inadmissível, né? Mas, como tratamento, ainda tem espaço e tem pessoas que precisam desse tratamento para sair de situações muito graves, né? Por exemplo, depressão com ideação suicida muito forte, ele responde mais rápido do que o remédio, né? Então, pode ser uma indicação. Então, isso tudo pode ser feito. Agora, do ponto de vista espiritual, o que a gente pode fazer, né? Então, existem coisas muito interessantes, né? Existem, vamos dizer assim, de profilaxia. Como é que a gente pode prevenir? Porque uma coisa é a gente já ter o problema e tentar tratar. Mas vamos pensar assim, o que a gente pode fazer para a humanidade inteira para diminuir a chance de lá na frente ela se deparar com esse problema? Fazer uma prevenção. Existe? Existe,
né? Então, aqui, já na gestação, né? Aquele ser que está nascendo, né? Nós achamos que nossos filhos são perfeitos, são ótimos, né? Mas eles são espíritos como nós, né? Tem seus problemas também. O espírito, quando vai reencarnar, ele fica ansioso porque ele está reencarnando? Fica. Porque ele fala, ai meu Deus do céu, eu posso acertar, eu posso errar. Ele sua frio de pensar, né, que vai viver aqui mais 60, 70, 80 anos, né, passando por uma série de experiências. Ou seja, é um curso prolongado, né? Nós vamos passar, né? Então, se a gente entra para a faculdade, às vezes a gente fala, meu Deus, né? Olha a responsabilidade, vamos para a vida, né? Então, o espírito tem umas certas ansiedades. Aí, será que a mãe pode ajudar de alguma forma? Naquele período que está ali na gestação, a ligação mental da mãe com a criança é enorme. Continua depois da vida, mas naquele momento, imagina, né? E, às vezes, existem hoje evidências muito fortes de que o pensamento da mãe interfere realmente no feto. Então, aquelas mensagens positivas, já ir evangelizando a criança enquanto está na barriga, é muito bom mostrar, olha, você é um espírito eterno, filho de Deus, né? Todos nós temos nossas dificuldades, mas nós temos condição de passar por tudo, né? Tranquilize-se, né? Sinta-se bem, etc. Então, essas mensagens são muito importantes, né? Aqui não vai dar tempo da gente falar, mas se a gente falar sobre aquilo que eu falei da epigenética, eu falo sobre isso daqui com mais detalhe, e que são trabalhos que aproveitaram um fenômeno natural, que foi uma tempestade de gelo que teve no Canadá, e eles viram como que a mente da mãe interferia no feto, tá? Depois de nascido, e mais do que nascido. Quando estava com 13 anos de idade, eles estudaram os filhos e viram que ainda tinham alterações relacionadas ao período do estresse que a mãe tinha passado. Tá? É muito interessante, coisas permanentes, né? Então, muito interessante, mas vamos pular um pouquinho disso daqui, eu falei lá. Aqui, mas na infância e na adolescência, nós temos muito como trabalhar. Então, sem essa, né, gente, de dizer assim, não, eu vou deixar os meus filhos decidirem mais tarde se eles gostam de ser espíritas, se eles querem ser cristãos, se eles não querem ser, né? Por quê? Eles não têm condição nessa fase ainda de decidir nada, né? Não têm a capacidade para isso. A gente não pede os filhos para decidir se eles vão tomar vacina, se eles não vão tomar vacina, se eles vão tomar um remédio, se eles não vão tomar um remédio, se eles vão para a escola, se eles não vão para a escola. Por quê? Porque a gente acredita que a escola é importante, que a vacina é importante, que o remédio é importante. Mas como a gente não acredita que o ensino religioso é importante, a gente acha que pode deixar para depois. Na verdade é isso, é que nós não concordamos com isso, nós não acreditamos. Se a gente não der algum estímulo, na fase infantil, nós precisamos de estímulos. Por exemplo, se nós não aprendemos a ler na época apropriada, vai ficar muito mais difícil aprender a ler depois. Se nós não aprendemos um instrumento musical na época certa, vai ficar muito mais difícil nós aprendermos depois. Se nós não formos submetidos ao ensino religioso durante uma época, nossas janelas se fecham. E aí vai chegar mais para frente, vai ser muito mais difícil da gente poder se interessar por isso. E isso a gente sabe que é importante. Então, nós não devemos deixar de oferecer. E isso, sabemos hoje que espiritualidade, aquelas pessoas que pontuam mais alto nas escalas de espiritualidade, elas deprimem menos, se deprimem, a depressão é menos grave e elas se recuperam mais fácil do que aquelas que não têm essa característica de espiritualidade. Então, isso aqui é algo muito importante, não só para a depressão, mas para tudo na vida da gente, né? Então, não vamos descuidar da evangelização das crianças e dos adolescentes. Não é submeter, viu, os nossos jovens a uma tortura. Ao contrário, é nós pensarmos, né, no bem, na alegria, na felicidade para todos sempre, né? Então, e é a responsabilidade dos pais, né? Questão de educação emocional, né? Nós aprendemos muitas coisas com o nosso convívio. É um trabalho muito interessante, mostra o seguinte, né? O macaquinho recém-nascido, ele não tem medo de cobra.
Aí ele vai brincar lá, o chimpanzé, aí ele vai brincar com a cobra. Aí a mãe, o chimpanzé, dá um ataque histérico, e aí ele aprende que a cobra é perigosa. Quando aparece outra cobra, ele também dá o mesmo ataque. Ele aprende por imitação. Então, vejam, nós aprendemos emoções. Então, nós também procuramos controlar as nossas emoções, aprender a lidar de maneira positiva com as nossas emoções, e ensinar os nossos filhos também, isso é muito bom, né? Educação para a vida, para a gente entender que a vida tem propósito, tem sentido, e isso, mais uma vez, a educação religiosa é útil para isso. A educação religiosa formal, né? Se a pessoa depois quiser sair, ela vai sair, mas ela precisa receber a semente ali, né? No momento apropriado. Aí sim, no momento que ela precisar, ela vai saber a que recorrer, né? Amparo espiritual àqueles que estão em queda moral, né? Todos nós nos equivocamos, então, em vez da gente condenar, a gente deve assistir, né? Agora, vamos ver, né? Na vida adulta, o indivíduo precisa ter essa disposição para renovação mental. É muito importante nós nos renovarmos, fazermos aquele processo que o Calderaro fala, de nós irmos modificando sempre para melhor as nossas características, como Santo Agostinho fala também, né? No Livro dos Espíritos, na forma que a gente deve fazer para a gente se modificar, né? E aí eu vou falar aqui, rapidamente, o seguinte, né? Dos recursos que a doutrina espírita nos traz. Primeiro é a nossa reeducação, à luz da doutrina espírita, o aprendizado. Daí é importante a gente estudar a doutrina espírita. Não é só participar do trabalho no bem. O trabalho no bem é fundamental, mas nós precisamos estudar, né? A oração é um instrumento fundamental para renovar as nossas mentes. Nós falamos das ligações mentais que dificultam, né, que cada um modifique, mas através da oração a gente dissolve essas ligações. E aí nós ficamos mais livres, né? A leitura, mudando os nossos temas mentais, para também desfazer as nossas ligações com o passado e também com as outras mentes. Foi falado da questão da pineal, né? A pineal é que nos liga também com as nossas experiências passadas. Então, a leitura muda os nossos temas mentais e isso nos ajuda, não tem dúvida nenhuma disso, né? Frequência à casa espírita, porque quando nós estamos aqui, a gente nem sabe, mas estamos passando por uma opção de tratamentos, né? Os espíritos estão aqui, tem um ambiente favorável, tem os espíritos atuando sobre nós, eliminando uma opção de acúmulos de energia que nós temos, ligações mentais inadequadas são desfeitas. Então, tudo isso é muito útil. Culto do Evangelho no lar faz com que a gente leve para a casa da gente esse bem-estar que a gente tem na casa espírita, né? A fluidoterapia ela é muito útil, falamos aqui muito de fluido vital, né? Então precisamos nos reabastecer e através do passe nós temos essa possibilidade. Eu acho que isso ajuda a recompor até questões cerebrais, né? Acho não, com certeza isso acontece, então isso é muito importante. O atendimento fraterno pode ser muito útil a todos nós, o processo desobsessivo nas reuniões, quando existem processos obsessivos, reuniões de desobsessão, pode ser útil, embora não seja a solução única. O Jesus também curava as pessoas, mas dizia, vai e não torna pecado, ou seja, a gente tem que se modificar mentalmente. E, por fim, né, a gente tem que pensar nisso aqui, no trabalho. O trabalho é extremamente importante para nós. O trabalho altruísta ele tem um poder surpreendente. Se as pessoas soubessem o quanto ele faz bem, ninguém deixava de participar de trabalho altruísta, né? E a gente vai terminar, eu sei que estou passando um pouquinho do horário, contando uma história que eu já contei mais de 100 vezes, mas eu acho que eu tenho essa obrigação de contar sempre, porque a pessoa uma vez me autorizou a gente contar a história. Sem dizer o nome dela, não porque ela tivesse vergonha, mas porque ela era modesta. Então, nós uma vez conhecemos uma pessoa que ela dizia que ela tinha tido um problema de depressão. Viveu muitos anos com quadro depressivo. E ela tomava os remédios não melhoravam. Aí a filha dela estava grávida e ela estava fazendo o enxoval da criança, ajudando no enxoval. E aí, enquanto ela estava lá, tocaram a porta da casa dela e era uma pessoa, uma senhora em estado avançado de gestação, prestes a ter neném, e que perguntava, a senhora tem alguma coisa de criança? Porque eu não tenho nada, o neném vai nascer, eu não tenho nada.
Aí ela falou, minha filha, você vê, né, pela minha idade, você vê que eu não tenho mais criança em casa, né? E assim, fechou a porta. Aí quando ela fechou, ela pensou assim, não, mas eu tenho isso que eu estou fazendo aqui para o neto, né? E ela correu atrás da pessoa e falou, olha, e entregou aquilo tudo. E aí ela me dizia na época assim, olha, foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti feliz, né? Senti uma felicidade, né, que eu nunca sentia. Então, eu resolvi fazer o seguinte, vou fazer enxoval para as crianças. E é lógico que aquela que recebeu avisou para a outra, e assim foi. E ela começou a fazer enxoval e dava esses enxovais para pessoas que precisavam. E com isso ela saiu do estado depressivo. Continuava usando o remédio dela e tudo, mas ela saiu do estado depressivo, né? Aí as amigas dela, vendo que ela tinha melhorado, perguntavam, qual é o psiquiatra que você está procurando? Qual é o remédio que você está tomando? E ela falava, meu psiquiatra, meu remédio está sendo fazer enxoval para as crianças. E ela fez uma espécie de uma ONG na casa dela, em que mulheres deprimidas faziam enxovais para crianças, e muitas delas tiveram melhor. Mas isso não é mistério, né? Porque nós, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos assim, o que faz, né? O que gera em algumas pessoas que não têm necessariamente grandes problemas na vida um desgosto pela vida? Aí os espíritos respondem: falta de fé, ociosidade, em alguns casos, a saciedade. O que ele quer dizer com isso? Nós nos iludimos achando que nós, fazendo as coisas para nós vamos ficar bem. Mas chega um momento que não há nada que a gente faça para a gente que seja capaz, né, de, é, de melhorar o nosso estado. Eu gosto daquela passagem do Rossando Klinger, que ele fala, né, dos meninos que foram para a Disney, e quando volta o pai pergunta às crianças, normal, é porque está saciado. É como a gente, quando já comeu muito, você pode apresentar a melhor comida que a gente não vai ter gosto por aquilo, né? Então, quando nós vivemos egoisticamente, nós começamos a cada vez ter que ter satisfações mais amplas, só que chega um limite que nada mais nos satisfaz. E a gente nunca vai encontrar a felicidade plena buscando cada vez mais essa busca desenfreada. Aí a pessoa experimenta fazer o trabalho altruísta. Ele sente alguma coisa que ele nunca sentiu. Aí ele se sente bem. E aí ele começa a falar, não, vou fazer mais disso para poder continuar me sentindo bem. E é interessante que no trabalho altruísta não existe saturação, não existe limite. O quanto a gente fizer, nós vamos nos sentir bem. Então, essa é a grande solução, porque a lei universal é essa. É por isso que Jesus veio nos falar sobre a questão da caridade. Por quê? Porque a lei universal determina que a gente não deve continuar no egoísmo no nosso estágio evolutivo. O egoísmo é próprio para os animais. Nós precisamos viver a vida altruísta, e isso é saúde, né? Então, esses são os grandes recursos que nós temos, que a doutrina espírita nos mostra, né? Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas isso aí já resume o que a gente precisa dizer. Peço desculpas por ter ultrapassado o horário. Desejo a todos assim muita paz. Viu? Obrigado. Aplausos só para Jesus. Só quando Jesus vier falar. Então não precisa, não precisa. Só estou dizendo que foi o sentido geral, Caju. Então se sinta muito agradecido por todo mundo. Hã?
Não, nós tínhamos pensado o seguinte, né? Por causa da hora, nós nem daríamos o passe individual. Eu acho que depois de uma palestra dessa e de tanto benefício que a gente recebe, né? Mas às vezes as pessoas vêm só para isso. Mas eu acho que nós já tomamos o passe durante todo o período. A gente não tem a dúvida disso. Então, o Renê, eu vou pedir, eu falei o Renê. Eu vou pedir ao Jano para fazer a prece final. E na hora do prece, nós vamos continuar a receber os benefícios que nós já recebemos até agora, né? Então vamos à nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, queridos amigos espirituais, recebam o nosso agradecimento, Senhor, pela vida que nos foi concedida, com todas as suas experiências necessárias ao nosso crescimento. Agradecemos pelo conhecimento da doutrina espírita, que nos explica o sentido, o propósito de aqui nos encontrarmos e aumenta em muito, Senhor, a nossa chance de êxito nessa existência tão importante para nós. Te agradecemos, Senhor, por essa casa que nos abriga, que nos recebe com tanto carinho, né? Onde podemos, a cada semana, a cada dia, nos reconfortarmos, nos abastecermos. Te queremos agradecer ainda, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, trocando as vibrações fraternas com os nossos irmãos, ombreando também com a espiritualidade maior que se faz presente. Te queremos agradecer por tudo isso, Senhor, e te rogar para que, nesse instante, as mãos da espiritualidade possam pousar sobre cada um aqui presente, infundindo as energias necessárias, dissipando as nossas fixações e nos auxiliando, Senhor, para que possamos seguir a nossa existência de uma maneira sempre mais proveitosa. Que a Tua paz, Senhor, possa estar conosco, nos acompanhando nos nossos lares e as nossas demais atividades. E permanece, Senhor, nesta casa abençoada, para que ela possa continuar distribuindo suas bênçãos, como vem fazendo há tanto tempo, Senhor. Muito obrigado, mestre.